Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Everton. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre as pteridófitas. Vamos entender suas estruturas, bem como seu processo de reprodução. Vamos nessa? Provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar em samambaias, avenca, xaxim e cavalinhas. Essas plantas são representantes das pteridófitas. Atualmente, para vocês terem uma ideia da riqueza de espécies, são catalogadas mais de 12 mil espécies de pteridófitas. E elas possuem, obviamente, seu valor ecológico, né? Porque fazem fotossíntese e servem de alimento para os herbívoros. Mas também possuem grande valor econômico, pois são plantas ornamentais, tá? Então, provavelmente, na casa da sua avó, da sua tia, você encontre uma samambaia, que é muito comum, tá? Eu, por exemplo, tenho uma avenca que dizem os populares que tira mal olhada. Mas vamos prosseguir a nossa aula. Bom, e as pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares. Muita atenção nisso aqui, galera, tá? Porque as briófitas, elas são as primeiras plantas terrestres, certo? Mas elas não eram vasculares, elas são, na verdade, né, avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Já as pteridófitas, elas possuem vasos condutores de seiva, portanto, são as primeiras plantas terrestres a produzirem vasos condutores de seiva, ok? Então, se nós observarmos aqui esse cladograma, relembrando, temos uma alga verde ancestral, né, que foi evoluindo, deu origem às briófitas, que eram avasculares, lembrem-se disso, não possuem vasos condutores. Lembrem-se que a água, por exemplo, ela é feita por osmose, né, ou seja, de célula a célula, tá bom? Depois essas plantas, essa alga foi evoluindo, né, essas plantas foram evoluindo, e surgiram as pteridófitas, né? Então aqui eu tenho novas características, como por exemplo, a presença de vasos condutores de seiva. Além disso, pessoal, elas possuem folhas, caules e raízes verdadeiras, ok? Lembre-se que nas briófitas, essas estruturas não eram verdadeiras. Tanto é que eram chamados de filóides, cauloides, tá? E rizóides, beleza? Então, já nas pteridófitas, resumindo, eu tenho vasos condutores de seivas e folha, caule e raiz verdadeiros, tá? São estruturas verdadeiras, belezinha? Então, vamos lá continuar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das pteridófitas. Então, vamos lá. Galera, aqui eu vou ter um representante de pteridófita, até mais especificamente uma samambaia. A gente observa que o caule da samambaia, que a gente vai chamar de rizoma, ele não é uma parte visível, pois ele está sob o solo, ou seja, ele está enterrado, tá? Então o caule das pteridófitas, eles estão enterrados no solo, ok? Essa parte visível que a gente vê aqui são as folhas, tá? Que a gente vai chamar de esporófito, ok? E nessas folhas, que a gente chama de esporófito, eu vou ter estruturas chamadas de soros, que são compostas de esporângios, onde guardam os esporos, beleza? Galera, é muito importante essa informação, porque você não pode confundir com briófitas. Lembre-se que nas briófitas, o esporófito, que é aquela partezinha em cima do gametófito que geram os esporos, elas não são a fase duradoura, elas só estão presentes ali no período da reprodução. E os gametófitos das briófitas são a fase duradoura. Já nas pteridófitas é o contrário. O que vai ser duradouro é o esporófito e não o gametófito, ok? Isso é informação muito importante. Então, se nós viermos aqui para os soros, tá? Então aqui, ó, tem uma folha, que é o esporófito, e tem estruturas como se fossem umas bolinhas embaixo da folha, que a gente chama de soros, que é onde vai estar os esporos para a reprodução. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco com mais calma, ok? Mas é importante que vocês entendam isso. Nas pteridófitas, o esporófito é a fase duradoura, beleza? Vamos nessa?
Vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução das pteridófitas, pessoal. Muita atenção para não confundir, pois é muito parecido com a reprodução das briófitas. Mas vamos lá. Assim como as briófitas, as pteridófitas elas também dependem da água para a reprodução. Por quê? Porque essas plantas produzem os anterozoides. Lembre-se que anterozoides são os gametas masculinos, que através do batimento flagelar chega até a oosfera. Então são plantas que também dependem da água para o seu processo reprodutivo, assim como as briófitas. Vamos lá? Vamos entender como é que inicia esse ciclo. O ciclo se inicia com a folha adulta, desenvolvida, que é o esporófito. Nessa folha, eu vou ter estruturas que eu vou chamar de soros. Os soros são constituídos por estruturas menores chamadas de esporângio. Cada esporângio vai guardar, basicamente, 4 esporos. Lembre-se que os esporos são como sementes, que vão dar origem ao gametófito. Esse esporângio ele se rompe e joga esses esporos no ambiente, tá? Então esses esporos eles vão dar origem ao gametófito. Lembra que o gametófito ele vai produzir os gametas, a oosfera, que é o gameta feminino, e o anterozoide que é o gameta masculino, beleza? Prosseguindo. Então eu vou ter aqui uma estruturazinha chamada de arquegônio, que é o que vai produzir o gameta feminino, e eu vou ter uma estruturazinha chamada anterídeo, que vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino, certo? Esses anterozoides eles vão fazendo o movimento do flagelo para poder fecundar a oosfera, tá? Então, os anterozoides saem. No solo úmido, eles batem, fazem esse batimento do flagelo e chegam até a oosfera e ocorre a fertilização, tá? Gerando então o zigoto, que vai dar origem então ao esporófito, que é uma nova folha madura reiniciando o seu ciclo, tá, pessoal? Lembre-se que essas plantas, elas também têm alternância de gerações. Por quê? Porque apresentam uma fase assexuada, que é aquela fase onde ela libera os esporos, e uma fase sexuada, que é quando o anterozoide fecunda a oosfera. Beleza? Dúvidas? Estou à disposição. Abraços e até mais.